Você já imaginou as formas que um telefone pode ajudar a salvar uma vida? Nesse filme ele tem uma forma bem diferente do que o usual. Hoje eu comento sobre o Telefone Preto, lançamento dos cinemas, e para saber o que eu achei do filme, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O Telefone Preto é um filme de 2021 baseado num conto do Joe Hill e produzido pela Blumhouse, que é especializada em filmes de terror. Ele é dirigido pelo Scott Derrickson, que além de ter assinado o primeiro filme do Doutor Estranho, também tem várias obras no gênero terror, como A Entidade, Livrai-nos do Mal, e o traumatizante O Exorcismo de Emily Rose, que é a causa de muitos traumas da minha adolescência, mas que também é um filme super aclamado. Então já dá para perceber que o Scott Derrickson ele tem experiência no que ele estava propondo a fazer aqui em Telefone Preto. Na Denver de 1978, sequestros de meninos adolescentes em situações misteriosas têm assustado a cidade. Finney Shaw, um garoto tímido e inseguro, ele é raptado por esse maníaco e colocado em um porão à prova de som do qual parece impossível sair. Porém, no local há um telefone preto desativado, através do qual Finney vai receber ajuda para tentar sair daquela situação. O Telefone Preto ele é um filme que causa impacto, mas não pelos motivos mais óbvios que poderia se pensar num filme de terror. O peso dele vem do retrato das violências cotidianas que os adolescentes sofrem ali, tanto na questão do bullying que eles fazem entre eles, mas da violência física também entre os adolescentes, mas também a violência que o casal de irmãos protagonistas, o Finney e a Gwen, sofrem de seu pai, que é psicologicamente e fisicamente agressivo. Essas cenas de violência, elas são bem fortes e a câmera ela não corta em nenhum momento, então realmente causa um impacto na gente ver aquilo. E as atuações aqui do Jeremy Davis como o pai das crianças e dos irmãos feitos pelo Mason James e a Madeline McGraw, eles dão ainda mais peso e mais verossimilhança àquelas situações. A gente consegue sentir a tensão das crianças, o medo de qualquer pisada de ovo, qualquer pequena atitude que pode fazer o pai explodir. E a atuação do Jeremy Davis também nos mostra a corda bamba que o personagem vive entre as questões relacionadas ao alcoolismo e problemas do passado que refletem na vida deles hoje em dia. A ambientação dos anos 70 também aqui é um ponto positivo do filme, nos figurinos, nas imagens, na cor das imagens, mas também no próprio diálogo dos personagens que comentam sobre filmes como Enter the Dragon, do Bruce Lee, ou Massacre da Serra Elétrica. Mas não há só esse tipo de referência cinematográfica. Uma cena da Gwen andando de bicicleta com uma capa de chuva amarela me lembrou não só o filme It, A Coisa, mas também todos esses filmes de crianças investigando crimes nesses anos 70, anos 80, que é quase um subgênero, né? Além disso, eu achei interessante a construção do mistério que o filme faz no primeiro ato em relação à forma como que os raptos se dão, porque quando a gente vê que aquela van está se aproximando, existe o fade out, né? Quando a tela fica preta e a gente não vê qual que é o modus operandi daquele sequestrador. A gente só vai ver realmente o que acontece quando chegar a vez do Finney. E no geral eu achei interessante algumas questões do trabalho de montagem. Quando tem algum sequestro, por exemplo, a gente vê vários cortes de diferentes telefones para mostrar como o telefone é esse instrumento de ajuda, de solidariedade. E faz uma referência até à ajuda que depois o Finney vai receber lá naquele porão, né? E algumas sequências de cenas são muito interessantes porque elas têm uma coerência temática entre si. Quando o Finney fala com uma daquelas pessoas que está ajudando ele pelo telefone, aí corta para algumas imagens de arquivo daquela mesma pessoa, vamos dizer assim, imagens que parecem antigas, e aí corta para a irmã do Finney, a Gwen, que tem alguns sonhos meio premonitórios, né, sobre aquela pessoa. Então são 3 cenas que envolvem a mesma pessoa seguidas, pareceu uma escolha bem interessante para mim. Mas aí, chegando nessas questões do sobrenatural, que envolvem os sonhos da irmã e essas ajudas que o Finney recebe através do telefone, eu senti que essa questão sobrenatural ela é utilizada como um recurso para o personagem ele conseguir atingir o objetivo dele, que é sair daquele lugar,
mas ele não é explicado direito, ou não é dada a ligação dele com o resto da história ou um pano de fundo para ele realmente. Eu não sei se a obra original ela explica melhor essas relações, mas aqui eu senti um pouco a falta disso. Inclusive, na verdade, o filme ele deixa um pouco em aberto sobre a natureza desse sobrenatural, se é um sobrenatural mesmo ou não, e o quanto ele tem a ver com as crianças acreditarem em si mesmas e nas suas próprias habilidades e forças. E a sensação que eu tenho em relação ao sequestrador, interpretado pelo Ethan Hawke, é parecida com isso. O Ethan Hawke aqui tem uma atuação interessante, mesmo ele estando mascarado por grande parte das cenas. Quando a gente consegue perceber alguma parte do rosto dele, a gente vê muita expressão, e mesmo na questão corporal e nas falas dele, mas eu senti que faltou explicarem um pouco mais o background daquele sequestrador. Ele até dá algumas pistas pra gente ao longo do filme, que ele fala assim sobre a infância dele rapidamente, e a gente fica curioso para saber os motivos, ou para saber um pouco mais sobre aquela pessoa, mas o filme não nos entrega isso. E na verdade, o embate entre o Finney e o sequestrador, ele é muito pequeno. A gente não vê um confronto grande realmente, né? E isso faz parte da trama de uma forma até interessante, mas ao mesmo tempo eu senti como se tivesse faltado alguma coisa também. Como se o perigo tivesse ficado mais latente do que realmente tendo sido mostrado pra gente e tendo sido transmitido pra gente. O perigo ele não chegou tão forte assim. O perigo da vida de fora de lá do Finney ficou mais forte para mim do que o perigo dele dentro daquele porão. E assim, talvez isso seja proposital. Talvez a reflexão que o filme queira fazer seja exatamente essa questão da violência dos adultos, das mudanças de humor dos adultos e como isso afeta as crianças e os adolescentes. Mas eu acho que eles poderiam ter achado alguma forma de deixar essa parte do terror mesmo um pouco mais impactante, para conseguir até um impacto da forma como o começo do filme tem na gente, né? Não que não tenham cenas fortes e violentas aqui nessa parte mais final também, mas elas são poucas e pequenas. E mais uma vantagem do filme também é que como ele não abusa das cenas fortes ou dos sustos, os poucos jump scares que tem aqui, eles são muito eficientes, viu? Você assusta mesmo. Então, pessoal, o Telefone Preto tem elementos que eu achei bem interessantes, essa abordagem da violência que sofrem esses adolescentes de uma forma bem crua, sem esconder nada pra gente. Ao mesmo tempo que eu senti que a parte do terror mais direta, ele tinha alguns pontos interessantes, alguns elementos interessantes, mas que eles perdeu muito tempo, talvez nessa construção da tentativa de fuga do Finney, e tem poucas cenas realmente impactantes nessa segunda parte dele, né, na segunda metade. Talvez realmente tenha uma coerência com a mensagem que a trama quer passar, mas me deu uma sensação de que ficou faltando algo sendo um filme de terror. Mas essa é a minha opinião, quero saber se vocês que já assistiram o filme, o que acharam dele, deixem aqui nos comentários. Se não assistiram também, depois que assistirem, voltam aqui e vocês deixam nos comentários o que vocês acharam de O Telefone Preto, tá joia? E deixem sugestões de outros filmes de terror que vocês queiram que eu comente também. Até inclusive, se vocês quiserem que eu comente outros filmes do Darrison, inclusive O Exorcismo de Emily Rose, para eu ver se eu consigo passar o trauma que eu tenho desse filme, deixem aqui no comentário, tá bom? Até a próxima!